Que bom. Estamos mais uma vez juntos. Podemos adorar com liberdade. Uma coisa que a gente não pode reclamar no nosso país por enquanto é que nós podemos adorar o nosso Deus com liberdade. Hein? Tem país que não pode mais. Mas nosso país nós podemos, para a glória de Deus. Nós estamos na paraxá chamada Mishpatim. Não é? Essa paraxá, ela vai de Êxodo 21 a 24, 18. A Haftará é Jeremias 34, 8 a 22. E a porção do Berit Hadashá é Marcos 1 a 2, 28. Eu vou comentar sobre o Berit Hadashá, e o interessante dessa porção, dessa paraxá de Marcos, que ela já começa afirmando, sem deixar nenhuma dúvida, quem é Yeshua. É a primeira coisa que Marcos fala. Veja lá Marcos 1:1. Começo do evangelho de Yeshua HaMashiach, filho de Elohim. Acabou. Ele já começa afirmando quem ele é. Essa filiação de Yeshua é afirmada em toda a vida terrena dele. Desde o seu nascimento, quando ele foi introduzido na terra, nascido de mulher, o anjo Gabriel afirmou essa verdade absoluta em resposta ao questionamento de Miriam, que como ela geraria um filho se ela não tinha tido relação sexual. Olha a resposta do anjo, Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Ruach HaKodesh, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Elohim. Olha que coisa. E isso é interessante de Yeshua, na vida de Yeshua, né? Porque ele é chamado último Adão. E como o primeiro Adão não veio por meio de sexualidade humana, o último Adão, Yeshua, também não veio por sexualidade humana. Amém? Tem gente que tem dificuldade em entender isso, mas entende que o Adão foi feito do pó da terra, então ele foi criado sem sexualidade humana. Agora presta atenção, ninguém viu o anjo Gabriel falar que aquele que Miriam iria gerar era o filho de Elohim, viu? Só ela, mais ninguém. Só ela sabia dessa revelação, ela foi a primeira a saber quem era aquele em que ela ia gerar. Então todos os que confessaram, todos os que confessam e todos que hão de confessar que Yeshua é filho de Elohim, é por revelação do Criador. Amém? A única pessoa que soube que aquele que ia ser gerado por Miriam foi só ela que ouviu da boca do anjo que ele era filho de Elohim. As outras pessoas não viram isso. Mas você vai perceber que muitos confessam isso, não é? E toda pessoa que confessa, e se você confessa que Yeshua é o filho de Elohim, é porque o Pai que está no céu te revelou. Porque você não estava nem lá para ouvir. Amém? E nós temos certeza absoluta que ele é filho de Elohim, que ele é filho de Deus, como está escrito. Então, João, o imersor, também afirma a verdade de que Yeshua é filho de Elohim, pois foi o Pai que lhe deu um sinal para ele saber quem era o seu filho. Veja em João 1, de 30 a 34. Este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não conhecia, João não o conhecia,
E João está afirmando que ele existe antes dele. Ora, João é mais velho que Yeshua. Então João está falando do quê? Que Yeshua existe antes da fundação do mundo. Amém? Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim imergindo em água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a imergir em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Elohim. Amém? Ó, João era primo dele, não o conhecia, não sabia quem era o Mashiach, não ouviu o anjo falar com a mãe de Yeshua, mas o pai deu um sinal para ele dizendo: olha, você vai adiante dele imergindo, que está traduzido nas nossas Bíblias como batizando, que vem do grego, mas no hebraico é imergir na água, né? Também é o batismo. Mas ele recebeu do Pai um sinal de quando o Espírito Santo descesse e repousasse sobre ele, este era o filho dele. Então João testemunhou também, dizendo: este é o filho de Elohim. Veja o que Pedro fala quando Yeshua questiona os seus discípulos de quem ele é. Veja em Mateus 16, 13 a 16. Tendo Yeshua chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Que ele nasceu de mulher, logo ele é filho do homem. Mas o que os homens estão dizendo a respeito de mim? É isso que ele está perguntando. Responderam eles: uns dizem que tu és João, outros que tu é Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Estava confusa a coisa, né? Cada um estava dizendo uma coisa a respeito de Yeshua. Mas vós, olha o que Yeshua pergunta. Perguntou-lhes Yeshua: quem dizeis que eu sou? Perguntou para os discípulos. E respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Mashiach, o filho de Elohim. Ó, o próprio Yeshua diz a Pedro que foi o Pai que está no céu quem revelou essa verdade absoluta a ele. Veja em Mateus 16, 17. Disse-lhe Yeshua: bem-aventurado és tu, Simão Borjanas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Yeshua está afirmando que a carne e o sangue, a sabedoria humana, não consegue identificar que ele é o filho de Elohim. Por isso muita gente tem dúvida até dentro da igreja de quem é ele. Até tem muita gente que diz que ele é médico dos médicos, advogado dos advogados. Se perguntassem hoje dentro das igrejas quem era ele, muitos vão dizer: ah, ele é o próprio Deus. Ah, ele é médico dos médicos. Ele é advogado dos advogados. Ele é o general. Mas o que ele quer ouvir é você compreender e confessar que ele é verdadeiramente o Filho de Elohim. E se você não tem essa certeza, é porque o Pai não te revelou. Porque nós só temos certeza absoluta disso quando o próprio Pai nos revela. Porque a carne e sangue não compreendem isso. E há uma dificuldade muito grande até com o nascimento de Yeshua. Muitas pessoas não compreendem, mas só vai compreender se o Pai o revelar. Assim é que Yeshua diz: bem-aventurado és tu, Simão Borjanas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Que coisa tremenda. Se você tem essa certeza absoluta no seu coração, foi o Pai que te revelou. Mas você não precisa sentir uma coisa diferente ou um arrepiar
ou ter uma visão para que Deus revele isso. Se você tem essa certeza, olha para dentro do teu coração, se você tem essa certeza que Yeshua é o Filho de Deus, é o Filho de Elohim, é o Filho do Criador, estava com ele na criação, quando o Pai falou, façamos o homem segundo a nossa imagem, nossa semelhança, era ele o Filho. Se você tem certeza no íntimo do seu coração, é porque o Pai é quem te revelou. Amém? Porque não é estudando teologia ou conceitos humanos que você vai conseguir entender que ele é o Filho de Deus. Os seus discípulos entenderam que Yeshua é o Filho de Elohim que Pedro falou quando eles viram ele andando nas águas. Porque, meu irmão, quem anda nas águas? É impossível um homem andar nas águas. Não é usando bota que boia, nada disso. Andar nas águas mesmo, como se estivesse andando no chão. Mateus 14:33. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Elohim. Ou seja, verdadeiramente tu és quem tu diz ser. Amém? E esta verdade só poderia vir mesmo do Pai, pois nenhum de nós viu Yeshua ser gerado no céu antes que o mundo existisse. Você viu? Se você procurar no mundo todo, no passado, no presente, no futuro, todo mundo vai dizer, não vi. E se você não viu, como que você afirma? Só por revelação, gente. Olha para dentro do seu coração, você tem certeza? É Deus que te revelou. Olha que coisa tremenda. É o Pai que te revelou que Ele é o Filho de Deus. Porque senão você fica com dúvida. E essa verdade só pode vir pelo Pai mesmo, porque nem os anjos viram Yeshua ser gerado, viram? Não, porque todas as coisas foram criadas por meio dele para ele. Então, sem ele nada que existe existiria. Então, enquanto ele não foi gerado, nem anjo existia. Então ele foi gerado e depois os anjos foram criados por meio dele e para ele. Então nem os anjos viram. Amém? Como o próprio Yeshua nos falou em João 17:5, agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Yeshua está afirmando que ele existe antes do mundo existir. Porque antes do mundo existir, ele já estava com o Pai na glória. E um salmo fala deste tempo glorioso. Veja Salmo 2:7. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Lá no Salmo 2:7. Salmo 2 fala dessa confirmação de que ele foi o filho gerado pelo próprio Criador. E podemos ver a confirmação deste decreto, porque ele falarei do decreto divino em Provérbios 8:22-26. O Senhor me possuiu como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui gerada, desde o princípio, antes de existir terra, antes de haver abismo, fui gerada. Só é gerado quem nasce. Só é gerado quem nasce. Olha aí, ó. E antes ainda de haver fontes cheias d'águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Ó. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Nem tinha o princípio do pó do mundo, ele tinha sido gerado, ele nasceu, porque só nasce quem é gerado. E isso é confirmado sobre Yeshua em João 1,18. Ninguém jamais viu a Elohim, o Filho unigênito que está no seio do Pai.
esse o deu a conhecer. O que é unigênito? Veja lá também em João 3,16. Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se é filho unigênito de Yud-Heh-Vav-Heh, significa que Yeshua era o único em toda a criação gerado, ou o único em toda a criação nascido, não criado, nascido, gerado de Yud-Heh-Vav-Heh. E isso é plenamente confirmado lá em Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Elohim, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Agora, Yeshua vai ser comparado com os anjos no céu e é considerado mais excelente que eles. Quer ver? Hebreus 1,4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, uma coisa que esse texto aqui já elimina. Yeshua não é o anjo Miguel, como alguns dizem. Porque anjo Miguel é o quê? É anjo. E Yeshua foi feito mais excelente que os anjos. Se ele é mais excelente que os anjos, obviamente, ele não é Miguel. Amém? Então, esse texto aqui pequenininho já elimina esse conceito, não é? Porque ele é feito mais excelente que os anjos. E por que ele herdou um nome mais excelente? E que nome mais excelente é este que ele herdou? Veja em Hebreus 1,5. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Ó, ele herdou como filho o excelente, o magnífico nome de seu pai, Yud-Heh-Vav-Heh. Pois Yeshua não foi criado como os anjos, e sim gerado por Yud-Heh-Vav-Heh, e por isso ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Amém? E mesmo quando Elohim introduziu Yeshua na terra, nascido de mulher, debaixo da lei, como filho do homem, ele ainda assim não perde seu excelente nome herdado, nem sua autoridade. Veja em Hebreus 1,6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Elohim o adorem. Você vai notar que Deus está falando unigênito, 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 mas quando ele introduz na terra, chama de primogênito, porque Deus já tinha ordenado ele a gerar muitos filhos por meio dele para a glória de Deus. Então ele entra como unigênito, mas volta como primogênito dentre muitos irmãos. Amém? E mesmo ele como homem, Deus deu uma ordem aos anjos, Hebreus 1,6. E outra vez, ao introduzir no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Elohim o adorem, inclusive Miguel, porque Miguel é um anjo, não é? Os serafins são anjos, os querubins são anjos, e outros anjos que nós não conhecemos, todos eles adoram o Filho de Deus. Até os demônios. Até os caídos adoram, é uma ordem de Deus. Quando Yeshua botou o pé em Gadara, aquele endemoniado se prostrou. Não foi o endemoniado que se prostrou, porque o endemoniado estava dominado pelaquela potestade maligna, e a potestade maligna, ou seja, todos aqueles demônios que estavam naquele homem, se prostraram diante do Filho do Deus vivo. E na terra, ainda na forma de homem, ele se humilhou e honrou o nome que ele herdou. E por isso,
Veja o que o Pai faz a ele, lá em Filipenses 2, de 8 a 11. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Elohim o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é Senhor, para a glória de Elohim, o nosso Pai. Só esse texto aqui já mostra um erro que a gente tem ouvido por aí, que não se deve adorar Yeshua. Você nota aqui que dobrar joelho é o quê? Hein? Lembra do leproso que se curvou diante dele e falou: se tu quiseres, eu serei limpo. Ele tocou no leproso. A Bíblia diz que o leproso o adorou. Olha aí, ó. E todo joelho vai se dobrar diante dele. Até aqueles que estão dizendo que não deve adorar, ele vai dobrar o joelho diante dele e vai confessar com a sua boca. Quando a palavra fala todos que estão nos céus, inclui aí anjos e homens que estão aguardando lá no terceiro céu. Todos dobrarão o joelho diante dele. Quando fala da terra, todo ser humano vivo na terra se dobrará o joelho diante dele. Até os animais vão se prostrar diante dele, vão curvar suas cabecinhas, os pássaros, os animais. E debaixo da terra? Debaixo da terra são aqueles que foram condenados, não é? E os anjos que estiverem presos lá também dobrarão os seus joelhos diante do Filho do Altíssimo Deus, porque está estabelecido assim, e assim o será. E por tudo que ele cumpriu na terra segundo a vontade do Pai, o próprio Pai decreta a respeito de seu Filho Yeshua, lá em Hebreus 1, de 8 a 9. Mas do Filho diz, olha o que o Pai fala do Filho: o teu trono, ó Elohim, quem chamou ele de Elohim foi o próprio Pai. Ó, subsiste pelo século dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Elohim, o teu Elohim, o Pai, por isso, Elohim, Yeshua, o Filho, o teu Pai, o Elohim, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, que provavelmente aqui são os anjos. O próprio Pai chama o Filho de Elohim. E se o próprio Pai chama, quem somos nós que não chamaremos? E mais, o Pai ordenou ao Filho o que jamais ele ordenou a um anjo. Sabe o quê? Assenta-te à minha direita. Isso foi uma ordem. O Criador nunca disse isso a um anjo. Olha aí. E a Bíblia vai dizer isso, veja lá em Hebreus 1,13. Mas a qual dos anjos disse jamais? Ele nunca disse isso para um anjo. Assenta-te à minha direita. Olha aí, ó. Ó como está escrito, mas qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Gente, nosso Pai nunca disse para anjo nenhum, nem para serafins, nem para querubins, nem para Satanás ou Lúcifer, antes de cair, nem para qualquer anjo, ele disse, jamais, assenta-te à minha direita. Você já tinha percebido isso? Hein? Que coisa tremenda. O Criador nunca disse isso para anjo nenhum, não é? Mas, porém, o anjo Lúcifer, um querubim, por causa de sua arrogância e de sua ambição, cobiçou esta posição destinada ao Filho do Criador, porque ele jamais disse, assenta-te à minha direita, a anjo algum. Veja em Isaías 14, 12, 14, como caíste do céu,
ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, ó, acima das estrelas de Elohim. Estrela aqui são anjos, acima dos anjos. Exaltarei o meu trono, ó, já tem um trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Por que norte? Que é para cima. Amém? Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante ao Altíssimo? Que é o resplendor e a glória do Deus invisível. Ele quis a posição de Yeshua, uma posição que Deus jamais disse a anjo algum: assenta-te à minha direita. Ele guardou essa posição para seu filho. Mas esse anjo desejou essa posição. Veja, semelhante ao Altíssimo, só o filho que foi gerado, só ele. Sendo Yeshua o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Nenhum anjo é a expressa imagem do Deus vivo, só o filho. Então aquela posição à destra do Pai, o Pai guardou para o Filho e jamais disse a anjo algum para sentar ali. É o que a palavra está dizendo. É o que Deus está nos revelando. Que Ele guardou aquela posição, aquele lugar, à direita dele, para o seu próprio Filho. Que coisa! Lúcifer, então, quis a posição do Filho do nosso Pai Celestial. Por isso, o próprio Criador diz que os inimigos são do Filho. Ele não fala: senta-te à minha direita até eu coloque os vossos inimigos por escabelo de seus pés? Então, os inimigos são do Filho. Ó, veja em Hebreu: mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de seus pés? Muita gente pensa que Satanás quis o lugar de Deus. Muita gente pensa que Satanás quis tomar o trono do Pai. Isso não é verdade. A Bíblia diz que os demônios sabem que existe um só Deus e estremecem. Como poderia um anjo ou uma legião de anjos, não importa, ir contra o Pai? Poderia? Não. Mas também não poderia ir contra o Filho. Só que Deus sabe o que faz? Seria covardia, né, o filho brigar contra Lúcifer com a glória e com o poder que ele tem. Mas aí Deus falou: tudo bem, eu vou colocar você no mundo, meu filho, como filho do homem, abaixo dos anjos. E lá tu derrotará o seu inimigo, Satanás e seus anjos, como filho do homem. E Yeshua derrotou o diabo como filho do homem. Então ninguém pode dizer que ele usou todo o seu poder e toda a sua autoridade para destruir ou condenar Satanás. Ele se humilhou, nascido de homem, abaixo dos anjos, e na condição e forma de homem, ele derrotou o diabo na cruz. Amém? Então ele não é covarde, tá vendo? Porque se você vê um homem grande batendo num menininho de 12 anos, você vai dizer que ele é covarde. E o que os anjos diriam se o Filho de Deus lutasse contra o diabo na condição que ele tem? Deus conhece todas as coisas, né, meu irmão? Então introduziu ele no mundo, nascido de mulher, debaixo da lei. E como homem, ele derrotou o seu inimigo. Por isso está escrito em 1 Coríntios 15, 24 a 28. Então virá o fim quando ele, Yeshua, entregar o reino a Elohim, o Pai. Quando houver destruído todo domínio e toda o que? Autoridade, todo poder. Então existem domínios, autoridades e poder. Mas Yeshua vem destruindo toda
essa autoridade, domínio e poder. Às vezes a gente não entende as coisas. Paulo fala, existe um só Deus e um só Senhor. Mas existem muitos que são chamados deuses nos céus e na terra. Ó. Então existem anjos caídos nas regiões celestes se posicionando como Senhor e Deus. Só que Yeshua recebeu um nome que é sobre todo nome, e com isso ele vem destruindo essas potestades malignas, essas autoridades malignas. Que coisa! Então virá o fim quando ele, Yeshua, obviamente, entregar o reino a Elohim, o Pai. Ou seja, Yeshua vai entregar todo o reino ao Pai. Olha que coisa. Quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus. Todos os inimigos irão para debaixo dos pés de Yeshua. O diabo vai para debaixo dos pés de Yeshua. Todos os seus anjos vai para debaixo dos pés de Yeshua. Tudo, as doenças, enfermidade, todo poder e toda autoridade que existe ficará debaixo dos pés de Yeshua. E sabe qual é o último inimigo a ser destruído? E é uma inimiga? A morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas estão sujeitas, claro está que excetua aquele que o sujeitou todas as coisas. Quem? O Pai. Yod-He, Vav-He. Dá para entender? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho, Yeshua, se sujeitará àquele, o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Yod-He, Vav-He seja tudo em todos. Olha que coisa! Olha que coisa, o Pai é soberano, o Pai ordenou, deu uma ordem ao Filho, assenta-te à minha direita, até que seja colocado debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Então, o Filho está sentado à destra do Pai e está destruindo todas as potestades, todas as autoridades e todo o poder. Está sendo colocado tudo debaixo dos pés dele. O último inimigo vai ser a morte. E quando a morte for sujeita por obrigação aos pés de Yeshua, então o próprio Yeshua se levantará e se sujeitará ao Pai com toda a criação aos seus pés, inclusive nós. Inclusive nós. Amém? Para que Yud-He, Vav-He seja tudo em todos. É difícil entender isso? Não é difícil entender isso. Isso tudo que falei está dentro das Escrituras. Se nós lermos com atenção, nós veremos isso. Não tenha dúvida, Yeshua é filho do Deus vivo. Yeshua era um mistério que foi nos revelado na plenitude dos tempos. Ninguém sabia que o Pai tinha um filho, pelo menos na terra. Os anjos certamente sabiam, mas nós não. Nem Israel sabia. Quando ele é revelado, gente, a gente tem que prestar atenção. A primeira pessoa que recebe essa revelação é Miriam, uma menina de 17 anos. Olha que coisa. Uma menina que andava em santidade, buscando a presença do Deus eterno. Ela é a primeira a receber a revelação de que Deus tem um filho. E ela gerou esse filho de Deus como filho do homem aqui nessa terra. Depois Deus foi revelando, revelando, revelando e chegou até nós. Então hoje nós temos certeza absoluta que Yeshua é o Filho do Deus Altíssimo. E ele criou todas as coisas por meio dele,
está nos salvando também por meio dele. E por meio dele está nos gerando filhos de Deus, porque ele era um unigênito na criação, ele era o único filho de Deus, e nós estamos sendo, por ele, sendo gerados filhos de Deus. Olha que coisa tremenda. Então você deduz o quê? Que nós seremos depois maiores que os anjos. Deu para entender? Porque seremos filhos do Deus Altíssimo. E ainda não é manifesto o que seremos. Porque quando formos manifesto, porque a Bíblia diz que até a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Quando formos manifesto o que verdadeiramente somos, a natureza será liberta do cativeiro. Olha que coisa. Ele era unigênito, o único gerado. Por que as pessoas não compreendem isso? Porque as pessoas não leem a Bíblia. Porque nas Escrituras é que estão todas as verdades, ou toda a verdade. Porque a verdade é absoluta. Eu não tenho que ficar lendo livros de homens. Porque o homem dá a sua opinião. Mas a Bíblia não é a opinião de homem, a Bíblia é Deus revelando a verdade para nós. E às vezes o homem é tão orgulhoso que não aceita a simplicidade da verdade. A verdade é simples. Lá em Coríntios está escrito que, como o homem ficou pedindo sinais e o grego buscando sabedoria, então aprove a Deus salvar os homens pela loucura da cruz. Pois é, pela loucura da pregação, né? Está escrito. E aí o pessoal acha, pô, isso é muito simples. Um homem cheio de orgulho, isso é muito simples. Não pode ser isso. Não, tem alguma coisa a mais. Aí escreve livros, aí as pessoas ficam lendo aqueles livros humanos de teologia e ficam cheios, inchados das suas carnais compreensões, como o apóstolo Paulo fala. E aí está inchado das suas carnais compreensões, não consegue compreender a verdade porque não tem espaço para ela, porque ela é muito simples. Yeshua é o Filho do Deus de Israel. Ele é chamado o anjo da face do Criador. Ele é chamado também de anjo do pacto, braço de salvação, Salvador, Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, Filho do Deus Altíssimo. Ele andou na terra como filho do homem. Olha que coisa. Morreu, o próprio Pai o ressuscitou e o chamou. Ele está sentado agora à destra do Pai. Eu vou dizer, intercedendo por mim e por você. E isso é tremendo, porque ele não dorme. Tu dorme, eu durmo, mas ele não dorme. Ele conhece você pelo seu nome, ele não esqueceu de você, e ele chega ao Pai, intercede por cada um de nós. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Mas quero dizer uma coisa para você que muita gente não diz, não fala. Ninguém chega a ele senão pelo Pai. Se o Pai não trouxer até ele, ninguém chega a ele. O Pai leva ele e ele leva o Pai. Olha, não adianta ir direto ao Pai, não tem como. Tem que ir por meio dele. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém chega ao Pai a não ser por ele, mas ninguém chega a ele se o Pai não trouxer, né? Aquele que aprende de Deus vai a Yeshua. Você pode estar no meio da floresta,
Se Deus manifestar a glória dele em você, você vai até Yeshua. Sabia disso? Você vai. Você não precisa nem estar num lugar que tenha gente. Se você for tocado pelo Criador, ele te conduz até o verdadeiro pastor das nossas almas. Amém? Shabbat Shalom. Hoje o pessoal parece estar com sono. Eu acho isso tão belo. Vocês não entendem por que as pessoas não entendem. Está escrito, é claro, não tem assim nada de extremamente difícil. Simples de entender, fácil e belo, não é belo?